Vamos continuar com mais uma aula sobre a liturgia romana e nessa aula nós vamos ver como é que Roma e França se juntam no século VIII, a partir do século VIII, não somente numa estrutura política, que não nos interessa muito aqui nessa aula, mas numa estrutura litúrgica, que é o que realmente nos interessa aqui. Então, como vocês sabem, a França foi o primeiro país que aceitou a fé católica. De fato, o Clovis, ou Clodoveu, rei dos francos, ele se junta à Igreja Católica aí no século V, no final do século V. Ele é batizado por São Remígio e, a partir de então, a França, como é o primeiro povo bárbaro, os francos, assim chamados francos, é a primeira nação bárbara a se converter à fé católica. É verdade que os visigodos, portanto os espanhóis, já haviam se convertido um pouquinho antes ao cristianismo. Mas o primeiro movimento dos visigodos foi para a heresia dos arianos, dos cristãos arianos. Então, não foi uma conversão católica. Logo depois, os espanhóis, os atuais espanhóis, que eram os antigos visigodos, eles vão, então, se converter à fé católica. Mas nisso a França ganhou, porque a primeira conversão da França, dos francos, é realmente a fé católica, enquanto que o cristianismo inicial dos visigodos não foi católico, foi de tipo herético, né? Então por isso não conta, e por isso a França deu uma rasteira na Espanha, digamos assim, e ganhou o título de filha primogênita da Igreja Católica. A França é a filha primogênita da Igreja Católica, se a gente pega esse período dos bárbaros, tá bom? E da conversão deles à fé católica. É preciso dizer também que a França é uma filha que já deu muito trabalho para sua mãe, não é verdade? Basta pensar toda a história dos cristãos franceses, dos católicos franceses, e talvez o auge da problemática da Igreja com a França tenha sido tanto a Revolução Francesa de 1789, que representou a filha perseguindo a mãe, representou não, foi a perseguição da filha francesa contra a mãe católica, e a partir de 1905, com a divisão Igreja e Estado, foi um momento também muito difícil para a Igreja e para a França. Mas enfim, essas são questões históricas que é bom que a gente tenha presente, mas o mais importante aqui é que no século VIII vai ter cada vez mais uma união entre a França e Roma. É verdade que já o Papa Estevão tinha tido um bom entendimento com Pepino Breve, que é um dos grandes reis franceses da época, e de fato o rei Pepino, vocês estão rindo do nome do homem, né? Mas é assim mesmo que ele se chama, tá? Pepino. Desde 754, o rei Pepino, ele decretou a recepção da liturgia romana no reino dos francos. Então é precisamente a partir do ano 754 que nós vamos ver um intercâmbio litúrgico entre Roma e a Gália, ou o reino dos francos, tá bom? Por exemplo, Amalari de Médici foi o primeiro grande comentador da liturgia romana no reino dos carolíngios. Quando eu falo carolíngios, eu estou pensando já uns anos depois, eu falei 754, Pepino decreta a recepção da liturgia romana no reino dos francos, mas o apogeu dessa união Roma-França vai se dar no ano 800, quando
da coroação do rei Carlos Magno, tá bom? Então, a criação do imperador por parte do Papa, e que o imperador seja um francês, como foi Carlos Magno, coroado no dia 25 de dezembro do ano 800, isso daí muda muito a panorâmica das coisas, né? Então, a partir do ano 800, isso só vai cada vez mais forte, né? Quer dizer, a tendência de união entre Roma e França só cresce principalmente a partir da coroação do Carlos Magno, e daí é que a gente fala da época carolíngia, por causa de Carlos Magno, tá bom? Então, Amalio de Médici é um desses grandes pensadores e foi um dos primeiros comentadores da liturgia romana, foi o primeiro comentador da liturgia romana no reino franco, do reino dos carolíngios. Ele fez uma viagem no ano 831 a Roma, observou os costumes litúrgicos que se vivia em Roma e, na edição do seu Liber Officialis, livro oficial, então ele elenca certo número de diferenças que observou na prática dos sacerdotes católicos romanos ao celebrar a Santa Missa. E vai fixando realmente os costumes romanos no reino dos francos com algumas adaptações, certo? E as adaptações também eram necessárias. Por quê? Porque a grande liturgia romana, ela estava fixada para a liturgia do Papa. Tá? Então, já no século VIII, século VIII e IX, nós já temos a missa detalhada, com as suas regras de como se deve rezar a missa, mas esse tipo de fixação era para o Papa, ou seja, quando o Papa rezava a missa já estava tudo estabelecido. Não era assim no que se refere aos simples sacerdotes. Então, não era raro encontrar dentro da própria Roma sacerdotes que rezavam a missa com algumas diferenças entre eles. Enquanto a liturgia papal estava estabelecida, a liturgia que celebrava nas paróquias, né, não estava muito bem estabelecida e nem muito bem fixada. Dessa maneira, era possível encontrar diferenças dentro da própria Roma. Se isso acontecia em Roma, quanto mais no reino dos francos e nos demais reinos cristãos, com maior diferença. Então aqui nós temos Amalio de Médici, que é esse liturgo, digamos assim, que vai trazer os costumes romanos para a França. Nós temos o interesse dos reis e imperadores, tanto o Pepino como o Carlos Magno, que vão favorecer Roma presente na França. E nós vamos ter também a presença de São Bonifácio, que é o pai da Alemanha, o pai da igreja na Alemanha. São Bonifácio também vai promover na Alemanha, ou seja, no reino dos germânicos, outro povo bárbaro, vai promover a missa romana entre os atuais alemães, né? Os antigos germânicos, os atuais alemães. Bom, então, isso é importante saber, quer dizer, aquilo que se celebra em Roma, por causa da autoridade de Roma, que é a igreja de Pedro e Paulo, e por causa da autoridade do sucessor de Pedro, que é o Papa, e por causa também dos acordos políticos, a liturgia romana vai pouco a pouco entrando em todos os reinos cristãos, a começar pelo reino dos francos e pelo reino dos germânicos. Influência de Alcuino, Amalio de Médici na França e de São Bonifácio na Alemanha, tá bom? Lembrando, tanto nos reinos cristãos quanto em Roma, a liturgia não estava muito bem fixada de maneira escrita. Já temos aquilo que nós vamos chamar no futuro os missais, como já expliquei numa aula anterior, mas, no entanto, ainda tem muita invenção. Quer dizer, existe um esqueleto de como rezar a missa, tipo assim, você vai
ter os ritos iniciais, vai ter o ato penitencial, vai ter o glória, vai ter leituras, vai ter a parte eucarística. Na parte eucarística tem consagração, especialmente a parte eucarística e a consagração é o que está mais fixado, porque desde a origem remota, desde os tempos do Novo Testamento, nós temos o mandato do Senhor, fazer isto em memória de mim, e a maneira de fazer isto em memória de Jesus, ou seja, de fazer presente a sua paixão, morte e ressurreição, sempre foi através do pão de trigo e do vinho de uva. Isso é uma constante, isso não muda nos séculos. E também a igreja entendeu que aquelas palavras que Jesus utilizou na última ceia, este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, são as palavras que transformam os elementos do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor. Portanto, também as palavras da consagração são uma constante no rito da igreja. Por mais que ao redor das palavras da consagração há uma série de elementos mutáveis, que foi assim que de fato aconteceu, como estou provando aqui para vocês. No entanto, o núcleo daquilo que o Senhor mandou fazer, isso desde os fatos do Novo Testamento e de suas páginas, principalmente a parte de 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto que vai como que reger o desenvolvimento litúrgico, tá bom? Então é isso aí. Outra coisa que está acontecendo e que vai configurar bastante a liturgia romana, e é que no século VIII e no século IX já poucas pessoas sabem o latim. O latim já está sendo a língua da elite. Então o povão, seja na França, seja na Alemanha, seja em Roma, também já não sabem muito o latim. Bom, em lugar de pensarem assim, bom, então já que o povo já não sabe latim, vamos celebrar nas línguas locais, que talvez seria a lógica de muitos de nós, como foi a lógica de São Cirilo e São Metódio no século VIII, que enquanto São Bonifácio levou a liturgia em língua latina para a Alemanha, São Cirilo e São Metódio, que também são santos, como foi São Bonifácio, pensaram de maneira diferente. Para promover a evangelização dos eslavos, eles levaram a liturgia na língua deles, em eslavo. De fato, eles foram muito criticados, São Cirilo e São Metódio, no século VIII, que também são patronos da Europa, né? Foram criticados porque, segundo uma espécie de costume e tradição, a missa só podia ser celebrada nas chamadas línguas sagradas. Quais são elas? Aquelas três que fizeram a inscrição na cruz do Senhor. Vocês lembram? INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesus Nazareno Rei dos Judeus, estava escrito em hebraico, grego e latim. Então, logo, concluíam os medievais do século VIII e IX, a missa devia ser celebrada ou em hebraico, ou em grego, ou em latim. Então, foi uma grande surpresa quando São Cirilo e São Metódio, no século VIII, entre os eslavos, celebrou a missa numa língua bárbara, né? E não celebrou em latim, nem em grego, nem em hebraico, mas em eslavo. Mas o fato de São Cirilo ter celebrado e São Metódio ter celebrado e ter feito os livros litúrgicos em eslavo foi um sucesso para a evangelização, e talvez esse acontecimento de São Cirilo e São Metódio deveria servir como orientação para unir missa e evangelização. Porque o que acontece? Assim como no século III houve a chamada Lei do Arcano, a Lei do Arcano era o seguinte: os que estavam se preparando para o batismo, chamados catecúmenos, só podiam participar da missa até o ofertório. Quando, um pouco antes do ofertório, para ser mais exato, um pouco antes do ofertório, o diácono falava para aqueles que estavam se preparando para o batismo, extra omnes, né? Ou seja, fora todos aqueles que não são batizados. Então, os catecúmenos iam embora da missa, ou seja, eles participavam da missa até a pregação do sacerdote, tá bom? Mas, a partir daí, então, eles eram convidados a se retirar, e eles se retiraram. Para quê?
Arcano significa segredo, silêncio, para que os mistérios eucarísticos, ou seja, aquilo que vai acontecer a partir do credo, com a oração dos fiéis, com o ofertório, com a oração eucarística e principalmente a consagração e a comunhão, aquilo deveria ficar em segredo somente entre os cristãos, para aquilo que é misterioso de se explicar não seja mal entendido pelos pagãos e eles venham a perseguir os cristãos. Por quê? Porque isso se espalharia e, ao espalhar-se, poderia dar lugar a más interpretações. Por exemplo, quando os pagãos escutavam que os cristãos comiam o corpo e o sangue de Cristo, isso era motivo para começar a fazer uma série de perseguições aos cristãos, a tal ponto de dizer que nas reuniões cristãs, nas missas, eles comiam criancinhas e que eles eram, portanto, canibais. Então, para evitar esses falatórios e essas calúnias, os cristãos resolveram que só poderiam participar da segunda parte da missa, isso é, a partir do ofertório, só podiam participar da chamada Missa dos Fiéis, que é esta parte, ou seja, começando com o ofertório, aqueles que já foram batizados e que, portanto, têm instrução nos mistérios. Essa lei do arcano caiu. Aí no século IV, V, ela já vai caindo, tá? Só que agora, no século VIII, no século IX, parece que começa a existir uma nova lei do arcano, não agora para os catecúmenos, aqueles que estão se preparando para o batismo, que quando se batisma são neófitos, ou seja, os novos batizados. Parece que a lei do arcano do século IX e do século IX é para os cristãos. Por quê? Porque podem até ficar na missa, não entendem nada. Não entendem o que está acontecendo, tudo está em latim, apenas uma elite tem acesso, os clérigos têm acesso, e uma elite mais intelectual tem acesso, e o povão já não tinha acesso. Não entendam isso como uma crítica ao latim. É uma crítica, simplesmente, a uma maneira de entender as coisas de maneira genérica. Eu, pessoalmente, seria muito a favor que, pelo menos, a partir da oração eucarística, a gente, só nessa parte, colocasse a língua latina como língua da igreja. O restante tudo em português ou na língua local. Mas a oração eucarística e a consagração bem poderia ser em latim. Mas enfim, eu não sou papa, não sou ninguém, é só um pensamento que não vai significar nada na prática, né? Mas quero dizer que seria algo, a meu ver, interessante. No entanto, esqueçam o que eu disse e sigam os costumes que nós temos hoje, tá bom? Bom, então, essa questão do latim na liturgia é bom, porque mantém muitos aspectos de sacralidade do rito, mantém também a dimensão mistérica, de mistério, acentua-se mais, mas, por outro lado, algumas dimensões de tipo evangelizador, ou algumas dimensões no sentido de que a gente aproveite mais as palavras da Santa Missa para rezar com elas, e isso acaba sendo um pouco sufocado com a língua latina, uma vez que, infelizmente, nos tempos atuais, nem os padres sabem latim. É uma verdadeira pena, porém verdade, né? Raramente há um sacerdote que sabe latim, grego, hebraico, não é verdade? Então, o Papa Bento XVI, quando ele escreveu a Summorum Pontificum, que era liberando a liturgia anterior a 1970, portanto o missal de 1962, ele queria que os padres que rezassem essa missa soubessem a língua latina, né? Porque é uma missa rezada em latim. Então, bom, pessoal, eu amo latim. Eu, pelo menos, estudei latim durante 6 anos e sei latim. Eu sei a língua latina, entendo latim, posso escrever em latim. Então, quer dizer, vocês estão vendo uma pessoa que gosta do latim, que cultiva o latim. Mas eu também entendo que São Cirilo e São Metódio, nos séculos 8 e 9, fizeram algo que foi muito interessante para a liturgia, que foi celebrá-la em língua eslava. Quer dizer, não é a primeira vez que a gente traduz a liturgia para a língua do povo. Às vezes a gente pensa que o Vaticano II foi uma grande renovação. A gente vai procurando na história e vai encontrando essas renovações já feitas em outros séculos que não o nosso. Certo?
Então, essa junção entre Roma, França e Alemanha vai dando todo um incremento muito interessante na liturgia, porque quando Amalio de Médici traz a liturgia romana para a França, eles com muito respeito observam a liturgia romana, mas adaptando também a realidade dos francos, né? Porque se bem é verdade que o rito galicano já era latino, e o rito romano evidentemente é latino, no entanto, o Amalio tinha que fazer umas adaptações, porque dentro de Roma também se faziam as adaptações, porque, como eu disse, o único texto fixado para a missa era a liturgia do Papa, a missa que o Papa celebrava. As outras missas, inclusive em Roma, não estavam tão fixadas ainda, tá bom? E olha que nós estamos falando do século IX, tá? Século VIII, século IX, tá certo? Então, apesar dos fenômenos que foram acontecendo também, onde pouco a pouco foi distanciando o sacerdote dos fiéis, né? Por exemplo, em certo sentido, só em certo sentido, a língua latina contribuiu para isso. Em certo sentido, a construção das igrejas foi contribuindo um pouco para isso. Em certo sentido, também a maneira como se começou a ter uma consciência da indignidade da pessoa perante Deus foi diminuindo também o acesso ao chamado Santo dos Santos, de tal maneira que o próprio sacerdote tem que constantemente estar pedindo perdão e pedindo aos fiéis que rezem por ele, para que inclusive ele seja digno de aproximar-se dos santos mistérios. Então, claro, tudo isso vai fazendo com que haja uma certa distância entre os fiéis e o santuário. Bom, essa distância, por um lado, é bom porque respeita o santo temor de Deus, mas a distância não pode ser muito grande, porque senão nós não vivemos o aspecto mais fundamental da nossa fé, que é ser filhos de Deus. Ser filhos de Deus, portanto, a proximidade com Deus a tal ponto de que Jesus nos ensinou a chamá-lo nosso papaizinho, Abba, Pater, Pai. E São Paulo, quando fala da oração dos filhos de Deus, fala que é o murmúrio do Espírito em nós que clama Abba, papaizinho. Então, quer dizer, a distância, ok, pelo dom do santo temor, mas também a proximidade por causa do dom da piedade filial que nos foi conquistado pelo mistério da cruz de Cristo. Deus é mais próximo, é mais íntimo a nós do que nós mesmos. E então isso também tem que se expressar na liturgia, e não somente o temor reverencial, mas a piedade filial, o amor filial, a aproximação de Deus aos homens, e também como Deus quis que os homens se aproximassem dele. Tá bom? Outra coisa que vai acontecendo muito aí no século IX é a explicação da missa de maneira alegórica. O que é isso? Eu dou só um exemplo a partir de Amalio de Médici, que diz assim: o introito da missa se refere ao coro dos profetas, o Kyrie eleison aos profetas na época da vinda de Cristo, o Gloria in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas, visa a multidão dos anjos que anunciaram aos pastores a alegria do nascimento do Senhor. A primeira oração, aquilo que o Senhor fez em seu 12º ano. A primeira leitura tem uma referência à pregação de São João. O responsório é a disposição dos apóstolos. O aleluia significa a alegria de coração deles por causa das promessas. E assim vai, né? Então, para cada acontecimento dentro da missa, ele encontra um significado alegórico. Esse tipo de interpretação eu, sinceramente, não gosto muito, tá? Porque vão chegar ao absurdo de perguntar quando é que Jesus morre na missa. E essa é uma pergunta esquisita, tá? Porque, pessoal, se Jesus morresse na missa, então nós seríamos assassinos de Jesus. A missa, então Lutero teria razão em dizer que a missa é
uma das maiores impiedades que já se fez na face da terra, onde se mata o próprio Cristo e etc. E outras coisas que ele dizia. Não, a missa não é matar Jesus Cristo. A missa é tornar presente aquele sacrifício do Calvário que é a nossa salvação. Mas não é repetir a morte de Jesus nos nossos altares. Porque se fosse repetição, eu seria um assassino. A missa não é um assassinato sagrado. A missa é tornar presente aquele único sacrifício da cruz. Lá realizado de maneira cruenta, aqui nos nossos altares de maneira incruenta e sacramental. Tá bom? Vamos aprender mais ainda sobre a Santa Missa, só que na próxima aula, porque essa já está ficando muito longa. Deus te abençoe.